Boa tarde a todos. Vamos falar então um pouco sobre obesidade como fator de risco na Covid-19. Sou professor aqui da Universidade, Departamento de Clínica Cirúrgica, sou cirurgião do aparelho digestivo, trabalho aqui, trabalho na rede meridional. Alguém pode estar pensando, por que um cirurgião vai falar sobre obesidade e Covid, né? É porque, na verdade, eu me dedico a fazer cirurgia bariátrica, então a gente lida com obesidade aí desde a época da residência médica, já são cerca de 20 anos aí com o programa de combate à obesidade aqui do hospital universitário. Então, nós vamos falar então sobre duas grandes epidemias, né? Uma epidemia que nós já conhecemos há algum tempo, que é a epidemia de obesidade, e uma epidemia recente, onde nós vamos colocar algumas considerações e muitas dúvidas, na verdade. Vamos começar pela mais antiga e mais conhecida, que é a epidemia de obesidade. A obesidade ela tem proporções epidêmicas e crescentes, acomete todas as faixas etárias e classes sociais. A maior parte da população adulta dos Estados Unidos tem um índice de massa corporal maior do que 25. Se nós analisarmos esse gráfico, nós observamos que 74% da população norte-americana tem sobrepeso ou obesidade. Portanto, anormal hoje na América é ser magro, é ter o IMC abaixo de 25. E como que a gente classifica a obesidade? O paciente com o índice de massa corporal, que é medido pelo peso em quilos dividido pelo quadrado da altura, quem tem o índice de massa corporal superior a 25 é considerado sobrepeso e tem um risco de comorbidades dentro da normalidade. O paciente entre 25 e 29,9 tem um risco aumentado, que é o sobrepeso ou sobrepeso. O obeso grau 1 é aquele que tem um índice de massa corporal entre 30 e 34,9. Ele tem um risco de doenças moderadamente aumentado, grau 2 muito aumentado, e grau 3, que é o obeso mórbido, nós vamos falar muito sobre ele aqui hoje, ele tem um risco muito aumentado de apresentar doenças associadas. Quando a gente olha o cenário do Brasil, nós vemos que 51% das mulheres têm sobrepeso, né? E 4% das mulheres têm obesidade mórbida e 2% dos homens. Alguém pode falar assim, isso é pouco, mas quando a gente joga 4% das mulheres, 2% dos homens dentro da nossa sociedade, dentro da nossa população, nós vemos que temos cerca de 3.700.000 obesos mórbidos no nosso país. E algo que chama muita atenção é que, nesse contexto, apenas 30% dos obesos mórbidos, aqueles que têm um índice de massa corporal superior a 40, se reconhecem como doentes. Portanto, 70% das pessoas que têm obesidade mórbida não se consideram doentes, se consideram uma condição de saudável. Quando os senhores, os leigos, olham para os pacientes obesos, eles geralmente olham isso. Pessoas gordinhas, na sua maioria mulheres, como coloquei ali, estatisticamente as mulheres têm o dobro de obesidade mórbida que os homens. Só que quando nós médicos olhamos para um obeso mórbido, o que nós enxergamos é isso. É uma pessoa que tem grandes chances de desenvolver o diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, colelitíase, estetose hepática, refluxo gastroesofágico, dislipidemia, apneia do sono, artropatias e uma série de outras comorbidades. No total, são 82 comorbidades associadas à obesidade mórbida. E nós vemos aqui nessa foto, por exemplo,
pessoas diabéticas, uma pessoa diabética com uma amputação já realizada e outras a realizar. Então, isso denota a gravidade da obesidade mórbida. A obesidade mórbida aumenta a resistência à insulina, né, intolerância à glicose, dislipidemia, hipertensão arterial. E isso, para a gente, demonstra claramente um risco maior de neoplasia maligna, como nós sabemos, e também um aumento da mortalidade cardiovascular. E a gente vai discutir um pouco por que isso acontece. Nós sabemos que os programas clínicos multidisciplinares devem ser tentados no tratamento de todas as formas de obesidade, só que os resultados acima de 40 de IMC, os obesos mórbidos, os resultados são desapontadores. Ainda na época de estudante, acompanhando o Dr. Perseu aqui no ambulatório, a gente via que os pacientes com o melhor tratamento clínico possível perdiam algum peso, mas que é totalmente insuficiente nos indivíduos com obesidade mórbida. E quando nós começamos o programa de cirurgia bariátrica, nós vimos claramente uma redução de peso muito mais expressiva, contribuindo para a saúde desses pacientes. As operações bariátricas têm uma redução ponderal expressiva e sustentada no longo prazo. O tratamento operatório é mais efetivo e é realizado cada vez mais, tanto no Brasil quanto no mundo. Existem várias técnicas de cirurgia, esse não é o tema, então eu vou passar rapidamente, mas, resumidamente, todas essas técnicas têm vantagens e desvantagens, só que elas são muito mais eficientes do que os grupos controles de tratamento clínico. E a gente tem, através da cirurgia bariátrica, a redução do diabetes em até 92%, da hipertensão em 90%, e por aí vai. E o maior motivo da gente querer que o indivíduo emagreça é justamente o controle dessas doenças associadas. Além disso, a cirurgia bariátrica reduz a mortalidade, a morbidez e o uso do sistema de saúde dos obesos mórbidos, reduzindo, então, a mortalidade em longo prazo. Aqui nós vemos a sobrevida de pacientes não operados em cima dos pacientes operados. A redução da mortalidade é de 40%, na doença coronariana 56%, no diabetes 92%, e a mortalidade por câncer diminui em 60% quando comparado aos indivíduos não operados. Bom, vamos entrar agora na segunda epidemia. A primeira epidemia é a de obesidade. A segunda epidemia é a epidemia do coronavírus. As notícias são trágicas, né? Porque ontem o Brasil, pela primeira vez, somou mais de 1.000 mortes em um só dia. E nós temos aí 17.971 vítimas da Covid-19, sendo que tem lá ainda mais de 2.000 óbitos em investigação. Então, na verdade, hoje a gente já deve ter mais de 20.000 pessoas que faleceram pelo Covid-19 em nosso país. E nós vemos nesse gráfico aqui claramente que nós ainda não temos nenhum tipo de achatamento da curva de mortes em nosso país. Como é que está aqui no nosso estado? Nós podemos ver nesse gráfico, em amarelo, né, o Espírito Santo. Então, esse gráfico aqui é o Espírito Santo. Então, os senhores podem observar que, quando comparando aqui incidência por 100.000 habitantes, não estou falando de número absoluto, incidência por 100.000 habitantes. Quando a gente olha a incidência por 100.000 habitantes, nós começamos aqui, junto com São Paulo, o Rio rapidamente descolou e teve uma incidência maior, o Espírito Santo vinha controlando, meio que alinhado com São Paulo, de repente subiu, pegou o Rio de Janeiro e nas últimas 2 semanas o Espírito Santo ultrapassou o Rio de Janeiro, sendo o campeão da região sudeste na incidência por 100.000 habitantes. Infelizmente, esse é o dado que nós temos para mostrar para os senhores hoje. E, num cenário nacional, nós observamos o quê? Alguns estados, como Amapá, Amazonas, Ceará,
Roraima, Tocantins, Acre, Sergipe, a situação já está totalmente crítica, né? Em outros estados, como Maranhão e Paraíba, está tendo quase o momento de ruptura da eficácia do sistema de saúde. Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal e Pernambuco ainda tem alguma capacidade de absorver doentes com Covid e com outras doenças, porque lembrar os senhores que o Covid é muito importante, mas as pessoas continuam infartando, continuam tendo acidente automobilístico, continuam tendo apendicite e outras emergências. Então, esses estados estão em enfrentamento da epidemia, mas com alguma capacidade ainda de absorver os doentes, e Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso tem a melhor condição epidemiológica e tem uma grande capacidade de absorver esses doentes. O que acontece exatamente nos pacientes? Os pacientes são obesos, eu vou falar a partir de agora basicamente obesos, eles são infectados pela SARS, né? Preferencialmente os sintomas nós sabemos que são de via respiratória, mas sintomas extrapulmonares também são muito comuns. Nós, cirurgiões do aparelho digestivo, cirurgiões gerais, temos observado que cerca de 15 a 20% dos indivíduos com o Covid-19 têm chegado com dor abdominal, com diarreia e com sintomas do aparelho digestivo. Esse vírus, ele se aloja, então, em outros tecidos, ele tem um impacto muito relevante no sistema imune e ele se deposita de forma muito importante no nosso tecido gorduroso. Nós temos aí ativação imune, amplificação da resposta de citocinas e temos lesão tecidual evidente. Quem intermedia muito isso é a interleucina 1, interleucina 6, o TNF-alfa e algumas adipocinas que nós vamos ver adiante, discutir uma a uma. O que são citocinas, né? As citocinas são, então, proteínas que regulam a resposta imunológica, e a tempestade de citocina é uma resposta imunológica excessiva que pode causar danos ao corpo humano. É uma doença que progride rapidamente, tem alta mortalidade, a tempestade de citocinas. Ela tem sido apontada como uma das causas da síndrome respiratória, da falência de múltiplos órgãos que ocorre no Covid. Nós sabemos há muito tempo, eu vi aí alguns cirurgiões bariátricos entrando na sala, nós cirurgiões bariátricos sabemos que o paciente obeso, mórbido, quando ele complica de uma cirurgia bariátrica ou quando ele tem uma infecção qualquer, uma erisipela, uma apendicite, ele tem uma resposta inflamatória muito aumentada. E é isso que eu vou mostrar para vocês, né? O aumento das citocinas pode prever a gravidade do Covid, né? Os chineses demonstraram claramente que a tempestade de citocinas, que é essa reação exagerada do sistema imunológico no corpo, está relacionado ao aumento da interleucina 2, da interleucina 6 e também da proteína C reativa. Então, esses trabalhos publicados logo inicialmente lá na China já nos mostrou que alguns pacientes tinham essa hiperliberação dessas citocinas. E o que nos preocupa? Nos preocupa porque o obeso mórbido, ele tem uma inflamação crônica, subclínica, e que tem uma hiperexpressão dessas citocinas, né? Nós podemos observar aqui, nesse estudo de Viçosa, a capacidade dos biomarcadores inflamatórios em predizer a síndrome metabólica. Quando a gente pega os pacientes idosa, expressão de hormônios como citocinas, como interleucina 6, TNF, interleucina 2, nós predizemos o quê? Se o paciente tem síndrome metabólica ou não. E isso pode ser revertido com redução do peso, atividade física e controle da alimentação. As principais citocinas que o obeso mórbido tem uma disfunção importante são leptina,
adiponectina e resistina. A leptina, ela aumenta os efeitos oxidativos, aumenta os efeitos pró-inflamatórios e efeitos pró-trombóticos. Nós sabemos que a trombose também é uma complicação da Covid-19 e aumenta efeitos proliferativos e da hipertensão arterial. A leptina inibe vasodilatação. Quanto mais obeso, mais leptina o paciente expressa. Por outro lado, a adiponectina faz o contrabalanço. Ela inibe o TNF-alfa e os natural killer leucócitos. E a resistina aumenta uma série de receptores e aumenta a expressão de vários hormônios que são precursores da tempestade de citocinas. Então, nós temos uma disfunção endotelial e resistência insulínica diretamente relacionado ao grau de obesidade dos indivíduos. Como é que o SARS funciona? O SARS, ele se liga ao receptor da célula, né? Ele ativa, através do seu endosoma sensor de RNA, ou a liberação, a multiplicação das citocinas, principalmente o interferon e outras mais. Essa liberação das citocinas vai sim causar o que a gente chama de tempestade imunológica da Covid-19. Isso é chamado, nessa condição é chamada de linfohistiocytose hemafagocítica, caracterizada pela hiperativação imunológica que ocorre nas células natural killer e linfócitos T citotóxicos, né? Nós sabemos que esses pacientes eles vão precisar muito mais vezes de suporte de UTI e vão ter uma chance de mortalidade aumentada. Quando a gente vai discutir sobre os riscos do Covid-19 nos pacientes com obesidade, fica muito claro que os pacientes com IMC acima de 25 têm uma chance de sobreviver ao Covid inferior aos pacientes magros. Mas isso ficou muito mais elevado naqueles pacientes ainda mais obesos. Eventos trombóticos são mais comuns nos indivíduos obesos, mórbidos, e nós sabemos que a obesidade pode, então, ser um risco agravante de morte desses indivíduos com a infecção pelo Covid-19. A Covid-19 tem afinidade pela angiotensina, pela enzima conversora de angiotensina humana, né? E nós sabemos que o tecido gorduroso é rico dessa enzima. A obesidade mostra, então, uma maior expressão dessa enzima e uma maior liberação da cascata inflamatória. O CDC, né, o Centers of Disease Control and Prevention dos Estados Unidos, já considerou oficialmente os indivíduos acima de 40 de índice de massa corporal, 40 ou mais, como um fator de risco isolado para o desfecho fatal da Covid-19. Ainda mais se houver o diabetes ou hipertensão associada. E lembro, senhores, que nós temos cerca de 4 milhões de brasileiros nessa condição atualmente. Esse estudo, que eu vou destrinchar com os senhores agora é um estudo de Nova York, né? Nós podemos ver aqui que ele foi publicado ontem, né, de março, é um estudo fresquinho, informação nova, onde de 1.150 indivíduos atendidos em 2 hospitais de Nova York, eles excluíram aqueles que estavam com quadros leves e analisaram 257. Esses 257 que tiveram quadro grave foram hospitalizados, 101 morreram, né? Então, de 257, 101 morreram, 58 tiveram alta bem, 4 foram transferidos para outras unidades e 94 ainda estavam internados
quando esse estudo foi escrito. Nós podemos observar claramente que a mortalidade ela acompanha o gráfico de idade, como já é conhecido por todos, né? Vejo os senhores que aqui na faixa de 30 a 40 anos, quem ficou internado teve aí pelo menos 10% de chance de morrer, e isso foi muito maior nos indivíduos acima de 70 anos. Agora, quais foram os outros fatores? Por que o que esse grupo que morreu tinha de diferente do que sobreviveu? Isso eu vou mostrar agora nessa análise multivariada. Nós vemos que a idade foi muito importante na questão da mortalidade, o gênero homem, as mulheres têm tido mais diagnóstico do Covid, mas os homens têm quadros mais graves. E é fácil nós entendermos isso. Por quê? Porque a obesidade do homem geralmente é uma obesidade visceral. O homem costuma ser um obeso inflamado. Já as mulheres costumam ser obesas com menos repercussão metabólica. A duração dos sintomas foi importante, hipertensão foi muito importante, doenças crônicas do coração, né, doenças pulmonares, doenças renais, diabetes, né, o índice de massa acima de 40, a expressão da interleucina 6. Nesse estudo, o dedímero também teve um fator preditivo de mortalidade, e o SOFA score, que é um score de gravidade do paciente entrando na UTI. Então, esses fatores, através de análises univariadas e multivariadas, foram os relacionados a mais desfechos fatais. Esses pacientes tiveram, então, principalmente aqueles que tinham altas concentrações de interleucina 6 e de dedímero, eles tiveram uma maior mortalidade, uma maior permanência na UTI, uma maior necessidade de ventilação mecânica e um maior uso de drogas vasoativas para manter a pressão arterial. Os pacientes, eles têm, então, gravidade com Covid-19, mas principalmente aqueles que tiverem doenças crônicas, e se tiverem doença crônica e for magro, eles têm um efeito compensatório. Se tiver doença crônica e estiver obeso, principalmente obeso mórbido, a gravidade é ainda maior desses indivíduos. E por que o obeso mórbido tem maior mortalidade? Primeiro, que ele já é inflamado. Segundo, que é raro você encontrar um obeso mórbido que seja completamente saudável. Geralmente ele tem consigo alguma doença crônica, seja hipertensão, seja o diabetes, seja a apneia do sono, seja outras comorbidades. E, além disso, nós sabemos que as estruturas hospitalares do mundo não estão preparadas para receber indivíduos obesos mórbidos. Então, são poucos hospitais que têm camas, que têm leitos, que têm macas apropriadas para o indivíduo bariátrico, né, para o obeso mórbido. Isso em qualquer país. Além disso, o obeso mórbido ele tem grande dificuldade dos médicos realizarem a intubação desse indivíduo. O acesso à via respiratória do obeso mórbido é sempre mais difícil do que de um indivíduo saudável, indivíduo magro. Nós temos limitações na realização de exames como tomografia. Aqueles grandes obesos acima de 160 quilos, que é muito comum nós encontrarmos, principalmente nos programas de bariátrica do SUS, muitas vezes o tomógrafo não comporta esse tipo de paciente. Então, nós temos restrição até mesmo à realização dos exames diagnósticos. Temos a do transporte, os ventiladores, eles são construídos para indivíduos de até 80, 90 quilos, eles têm dificuldade de ventilar esses pacientes. E, especialmente no caso do Covid-19, uma técnica de melhora da ventilação pulmonar é a técnica de pronar o indivíduo.
colocar o indivíduo de barriga para baixo no leito. Isso melhora a ventilação pulmonar dos indivíduos. Só que, como as grávidas, os indivíduos grandes obesos, principalmente aqueles que têm o abdômen, a gordura concentrada do abdômen, é muito difícil, é quase impossível você manter um indivíduo desse pronado, em decúbito ventral. Então, além da resposta inflamatória, além das suas doenças, nós temos outras dificuldades técnicas com os indivíduos obesos mórbidos. Além disso, apesar da sociedade imaginar que o obeso mórbido ele tem excesso de saúde, que ele é bem nutrido, não é isso que os estudos mostram. Os estudos mostram carência de vários tipos de vitaminas nos obesos mórbidos. Esse estudo que eu estou mostrando aqui para os senhores, nós podemos observar que metade dos obesos mórbidos tinham deficiência de vitamina D. E nós sabemos que a vitamina D é muito importante no equilíbrio da inflamação e no controle imunológico dos indivíduos. Bom, mostrando aí a fisiopatologia, o que nós temos hoje para tratar essa nova epidemia que é o coronavírus? Nós temos 3 caminhos, né? Um é impedir a replicação viral, o outro é o reforço do sistema imunológico e o outro, controlar o sistema imunológico, evitando uma resposta excessiva. Impedir a replicação viral. A gente tem buscado aí, a medicina tem buscado encontrar antivirais para deter ou frear a capacidade de duplicação do vírus, né? Tem o Remdesivir, que tem sido foi desenvolvido para combater o ebola e teve algum resultado preliminar, né, de alguma melhora. Tem a cloroquina, que é utilizada classicamente para a malária e para as doenças reumatológicas, que parece ter algum benefício em alguns casos, mas os estudos randomizados e prospectivos não conseguiram demonstrar claramente nem o tempo ideal de entrar com a droga, nem a dose da droga. Então, realmente, tem sido muito polêmico aí o uso da cloroquina, apesar de demonstrar a eficácia in vitro. É importante te lembrar que a cloroquina demonstrou eficácia in vitro também para outros vírus, como o HIV no passado. E na hora que foi para a experiência em vivo, realmente, em longo prazo, não teve efeito. Mas vamos torcer para que esses medicamentos que impedem a replicação viral tenham algum efeito. Para reforçar o sistema imunológico, nós temos aí a questão dos anticorpos, que reage diretamente ao SARS-CoV-2. Nós temos aí mais de uma dezena de estudos, inclusive aqui no Brasil, onde está sendo retirado o sangue de pessoas que já tiveram Covid, desenvolveram os anticorpos e esse soro tem sido extraído anticorpos para poder bloquear, ou através de plasma, né, ou através de anticorpos sintetizados em laboratório. Isso sim nos parece algo muito eficiente, só que tem a questão do tempo para o desenvolvimento e a própria questão do custo. E temos drogas que controlam a tempestade de citocina, né, que acontece quando o sistema imunológico reage demais. Nós temos várias drogas que inibem a interleucina 6, principalmente. E, além dessas drogas, nós temos ainda o uso de corticoides, que pode ser realizado, e existe uma linha muito forte de pesquisadores que acreditam que o efeito da cloroquina seja aqui, como imunomodulador, e não como antiviral, como alguns postulam. Bom, enquanto nós não temos vacina, nem anticorpos, nem uma droga eficiente, o que nós podemos fazer? Nós sabemos que a cirurgia bariátrica, esse é um estudo nosso, conduzido aqui na universidade, ela reduz o número de leucócitos dos pacientes. Aqui,
leucócito médio do pré-operatório 7.600, após 12 meses 6.100, com relevância estatística. Então, reduz o efeito inflamatório da obesidade. Esse outro estudo nosso aqui da universidade, onde nós pegamos pacientes do bypass gástrico e do sleeve, dosamos interleucina 6 e o TNF-alfa no pré-operatório e no período pós-operatório. Observem os senhores que tanto o interleucina 6 quanto o TNF-alfa, eles reduzem de maneira expressiva quando o paciente tem um grande emagrecimento. Então, nós temos uma documentação tanto leucométrica quanto da dosagem de citocinas no pós-operatório da cirurgia bariátrica. Sabemos também o quê? Que a dieta ela tem um papel muito importante na prevenção e controle da inflamação crônica. Uma dieta saudável ela é capaz de reduzir marcadores inflamatórios e favorecer a produção de citocinas anti-inflamatórias. Quais são essas dietas? Dietas com baixo teor de açúcar simples, baixo teor de gordura trans e saturada, rica em frutas, hortaliças e alimentos integrais. Eu acho que isso aí caberia até uma conferência com uma nutricionista depois, ou um nutrólogo, para poder orientar de forma mais detalhada quais são os alimentos comprovadamente eficazes para bloquear o sistema inflamatório do indivíduo. E alguém pode falar assim, poxa, mas eu estou obeso, então eu estou em maus lençóis com a Covid-19. Bom, eu tenho uma notícia boa para vocês. Quem perde peso controla a proteína C reativa, as adipocinas, e melhora bastante a resposta inflamatória, perdendo apenas 5% do peso. Já há uma melhora do perfil inflamatório. Então, independente do indivíduo chegar no peso ideal, aquele indivíduo, por exemplo, 100 quilos, ele perdendo 5 quilos, ele perde 5% do peso inicial e já diminui o TNF-alfa de uma maneira expressiva, né? E a proteína C reativa também diminui de acordo com a redução do peso. Então, pessoal, eu sei que é difícil, né? Mas nessa quarentena vale a pena tentar ter uma alimentação saudável, tentar perder aí 5% do peso, porque isso vai sim diminuir o risco de grandes catástrofes se houver a infecção pelo Covid-19. Resumindo, para a gente não se alongar demais, obesidade e Covid são duas epidemias, as duas têm uma grande gravidade. Uma nós conhecemos muito bem, que é a epidemia da obesidade, sabemos quais tratamentos funcionam mais, quais funcionam menos, e quais as complicações da maioria dos tratamentos, né? E uma segunda, que também é muito grave, mas que é nova. Nós não temos tratamento adequado. O melhor, nesse momento, é se isolar, não adquirir a doença. E se adquirir, é importante que esteja numa questão, numa situação de menos comorbidade, ou com comorbidades controladas e menos obeso. A primeira, que é a obesidade, potencializa as repercussões clínicas da segunda. Dieta balanceada e nutritiva, mais perda de peso, 5% ou mais, contribui para a redução da atividade inflamatória do organismo, reduzindo assim a resposta sistêmica aos diferentes agentes infecciosos. Isso aí não é um privilégio do coronavírus. A obesidade mórbida é um fator de risco para gravidade e óbito nos pacientes com Covid-19. Dos indivíduos que morreram em Nova York, 50%
esse é o último número, como eu mostrei ali, 50 e poucos por cento, tinham obesidade de grau 2 e 3. Então, realmente, quem é obeso mórbido tem maior chance de morte. Sobretudo, quando esse obeso mórbido tiver outras doenças associadas e doenças fora de tratamento, fora de compensação clínica. Portanto, um recado para nós, profissionais de saúde: temos que orientar nossos doentes a manterem os tratamentos durante a quarentena. Nós temos que orientar principalmente os diabéticos, os hipertensos, a manterem seus tratamentos, os obesos a não engordarem ainda mais e, dentro da possibilidade, reduzir peso, reduzir pelo menos 5% do peso que estejam. Era basicamente isso que eu tinha a colocar. Está aí meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim, que eu terei o maior prazer em respondê-los.